Olá, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Nayara Carlin, sou psicóloga clínica cognitivo-comportamental e hoje eu quero trazer um tema para vocês sobre contação de histórias, né? Vamos falar um pouquinho do desenvolvimento infantil? Hoje eu quero trazer esse tema, em específico contação de história, para mostrar para pais, né, educadores, que trabalham com crianças também, a necessidade e a importância. O conto de histórias colabora com o desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento também do caráter social da criança, desenvolve também o comportamento, alguns comportamentos ali difíceis, né? Às vezes a criança tem alguma dificuldade em realizar alguma atividade em específico. O conto, ele pode facilitar que a criança consiga lidar com algumas situações um pouco melhor, uma forma melhor, né? O conto de história, ela favorece também no comportamento, né? Então, se a criança ela tem dificuldade em algum comportamento específico, né? Então, seja lá dificuldade em escovar os dentes, dificuldade social, às vezes não consegue lidar muito bem entre amigos, né, entre colegas. Então, a contação de história ela vai favorecer o desenvolvimento também dessas áreas, né? Então, se a gente contar algumas histórias e essas crianças se identificarem com essas histórias, a probabilidade também delas se envolverem mais com a história, se envolverem com o personagem é muito grande, né? E favorece para a mudança do comportamento daquela criança, certo? Então, é importante a gente não só contar histórias já existentes, né? Os famosos contos de fadas, enfim, mas também criar histórias específicas para cada comportamento específico do nosso filho, né? Seja aí das crianças em contexto escolar, às vezes as professoras também têm dificuldades em lidar com o comportamento infantil, o comportamento da criança dentro da sala de aula. A criança tem dificuldade em escovar os dentes, então você pode criar uma história que ilustre exatamente essa dificuldade. A criação, né, dentro do contexto ali infantil, ela vai favorecer exatamente aquele comportamento. Um exemplo aí que eu peguei do livro que eu estava lendo o caranguejo, né, que tem aí as suas garras e tenta brincar com os coleguinhas do mar, ele acaba machucando, né, e não é a intenção, né, desse caranguejo. E os coleguinhas do mar estavam se distanciando dele. E ele ficava muito triste, sem saber o porquê que esses colegas estavam distanciando-se dele. Então, houve aí uma reunião, né, dos coleguinhas dele do fundo do mar para solucionar o problema do caranguejo, que era sempre machucar na hora de brincar. Com as suas garrinhas, ele acabava machucando os seus coleguinhas, né? Então, os colegas em si se reuniram e decidiram construir umas luvinhas para que na hora que o caranguejo fosse brincar com os outros colegas, eles usassem essa luvinha para evitar dele beliscar os colegas, né? Então, facilitou e neste caso o caranguejo acabou com o problema de machucar os outros coleguinhas com essa luvinha mágica. E então ele conseguiu aí ter a sua amizade, a sua relação com os coleguinhas do mar. A criação da história favorece, né? O mudança de comportamento, porque a criança ela vai se identificar, poxa, eu também, eu tenho essa dificuldade, eu acabo machucando meus coleguinhas, né? Então eu acho que se eu mudar o meu comportamento, eu vou ter meus coleguinhas de volta, né? Eles vão gostar de mim. Então a criança ela vai se identificando, ela se identifica mais, né? Com a história que seja para ela. Então, a importância de criar a sua própria história. A gente pode dar vários exemplos aqui, criar vários temas, mas aí vai depender do comportamento do teu filho, qual que é a dificuldade do teu filho, né? As histórias, gente, ela favorece o desenvolvimento da criança, tá? Além também do desenvolvimento cognitivo, porque a criança, conforme ela vai exercitando a imaginação, né, e também o interesse pela leitura, ela vai também ter a facilidade em pegar o livro, começar a ler, ela vai ter mais interesse, né, pela leitura. E também favorece a formação de caráter, né, da criança em relação também à sociabilidade,
porque ela vai se identificando cada vez mais com o personagem. Então é isso que eu queria trazer para vocês, essa importância de vocês, pais, enfim, ter o hábito de contar a história para seus filhos, né? Além de aproximar, né, vocês, criar um vínculo um pouco mais forte, também favorece o desenvolvimento aí do seu filho e mudanças de comportamento que podem ajudar vocês, tá bom? Bom, é isso. Muito obrigada então pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima!